versículo capítulo 4 do livro de Marcos, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E certa feita eu já disse para os irmãos, nesse texto aqui mesmo, que já nesse primeiro versículo nós encontramos algumas situações para nós aprendermos. Não era o sugerido, não era o normal, sendo já tarde, entrar no barco para passar para outra margem, ir para lá. Parece que o convite em alguns momentos chega na hora tarde, devíamos ter ido mais cedo. Às vezes nós estamos ali em algumas situações, enfrentando a nossa vida, e o Senhor apresenta uns momentos que é tempo de mudança, é tempo de sair de um lugar para outro, mas a sensação de medo, claramente, sendo já tarde, você pode entender que não era o normal de fazer essa travessia. Mas o Senhor chamou, e às vezes algumas mudanças na nossa vida, parece que chegou tarde, parece que o Senhor está nos convidando para mudar, e naquela hora você fala assim: poxa, mas logo agora não dá mais. Medo, insegurança, porque mudança, sair de um lado para o outro, sair de uma posição para outra, isso causa insegurança, medo. Mas o Senhor muitas vezes está no meio dessas situações, e um homem de Deus, uma mulher de Deus, quem crê no Senhor Jesus, tem que confiar na direção de Deus, ainda que se pareça estranho. Versículo 36: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Ok? E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Versículo 38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre os travesseiros. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, esse texto é incrível para nós, porque veja só, depois de pedir para mudar algumas coisas, das quais já estavam ali, não era sugerido, não era momento específico para aquela mudança segundo o natural, mas era uma orientação de Jesus: entra no barco e vamos mudar. E eles entraram no barco e foram, mesmo seguindo aquela direção divina, mesmo seguindo a direção de Deus para aquela situação, o que aconteceu? As coisas pioraram. Deixa eu falar algo para você aqui. Nunca na sua vida você teve a sensação que estava fazendo a coisa que Jesus pediu, que estava fazendo algo que era de Deus, e a coisa piorou? Eu vou abrir o leque para você entender um pouco. O pastor chegou para você e disse: ó irmão, devolve o seu dízimo que Deus vai te honrar. E você fez isso e a coisa ficou pior. Muitas vezes disseram para você: olha, você deve fazer isso ou aquilo porque está na palavra de Deus, e ao invés de melhorar, em princípio fez o quê? Piorou. Mas Deus, o que é que está acontecendo? Isso são partes normais de uma caminhada espiritual com Deus. Essa situação de você ter obedecido a Deus, e por mais que obedeceu a Deus, a coisa ficou pior, não significa que Deus não está com você, mas que existe uma batalha espiritual. Só para você ter ideia, os apóstolos sabiam disso, mas eu tenho a plena certeza que o que estava causando essa tempestade aqui era um espírito maligno. Porque se você seguir um pouco à frente, eles vão chegar em Gadara, onde tem um rapaz que ele está profundamente possesso por demônios. E Gadara faz parte de um ajuntamento de cidades governadas por uma pessoa, e eles faziam esse ajuntamento, era chamado de Decápolis, ou seja, um governo de 10 cidades. E Jesus estava indo fazer algo grande lá do outro lado, mas os apóstolos não entendiam o que ia acontecer, porque eles eram naturais. Eles ainda não haviam tido um despertar espiritual para entender e discernir o que Deus estava fazendo. A maioria de nós passamos por isso em nossas vidas. Às vezes nós estamos em um lugar, Deus está mudando tudo, e está nos girando com tudo a nossa vida, e fazendo algo que parece tarde, mas agora, e aí de repente ao obedecer, a tempestade sacoleja o barco, e nada mais é do que uma afronta satânica. E a Bíblia diz que Jesus estava adormecido, tranquilo, descansando na polpa do barco, e os apóstolos foram ficando apavorados, porque a tempestade foi pegando de tal forma, com tamanha intensidade, que eles chegaram a duvidar que Deus os amava, e chegou a acordar Jesus, porque Jesus estava confiante que Deus é Deus. Em Jesus nós aprendemos algo muito tremendo. Eu vou dizer para você que nós aprendemos em Jesus
que pode sacudir o que for. Deus é todo poderoso, a minha vida não será tocada enquanto eu seguir o propósito de Deus. Ainda que eu esteja no meio de um grande temporal, de uma grande tempestade, estou seguindo eu a direção de Deus, então no fim vai dar certo. Você consegue entender isso? E aqui está o texto para nós, nos ensinando como confiar em Deus. Jesus está tranquilo. Ele deitou, ele sabia que não ia chegar a hora dele. Ainda havia propósito para se cumprir. E nós precisamos enfrentar a nossa vida entendendo isso. Há muito para ser feito. Eu quero fazer a vontade de Deus. Quem quer fazer a vontade de Deus? Eu quero fazer a vontade de Deus. Então não é essas tempestades que vão acabar com a minha vida. Esse é o sentimento de Jesus. Pode acontecer, vou deitar e dormir, vou descansar, porque o Senhor está no controle. Ele é Deus. A minha vida vai até onde Deus determinou. Nada pode antecipar essas coisas. Por mais que Satanás tenha fúria da sua vida, por mais que Satanás está com ira contra os projetos que Deus tem contra você, ele não pode fazer nada se você está seguindo a palavra de Deus. E por mais que você esteja fazendo a vontade de Deus, e por mais que você fez a vontade de Deus, ainda esteja enfrentando luta, isso não significa que Deus não é com você. Pelo contrário, o Senhor está no comando. Glorifique a Deus. Não abre a sua boca para murmurar, não abre a sua boca para reclamar do Senhor. Diga: Deus, eu posso não estar entendendo nada, mas eu sei que o Senhor é um excelente pintor, e no final a minha vida será uma arte incrível. Eu sei que o Senhor fará isso. E entender isso no meio da luta, no meio da guerra, é meio conflitante. Satanás sabe disso. Satanás sabe que o medo nos tira a confiança em Deus. Medo e segurança. Quantas pessoas na hora da guerra, é aquela guerra que estava estabelecida, era para Deus glorificar o nome dele na sua vida, mas aí você teve medo e fugiu e tomou atitudes erradas, atitudes carnais, e isso só piorou o problema. Toda vez que nós não confiamos em Deus e decidimos fazer coisas para evitar a tempestade, a não ser pela direção de Deus, nós aumentamos a tempestade. O Senhor não se importa que nós pereçamos? Você já passou por isso? Está passando uma dificuldade tão grande que você olha e fala assim: Deus, por que o Senhor não se importa comigo? Basicamente isso que eles disseram. Jesus estava dormindo, descansando, dando um exemplo de quem confia em Deus. Eram demônios. Eu acabei de dizer para você que eram demônios que estavam operando, porque Jesus estava atravessando o lago em direção a Gadara, onde havia um ponto de contato. Aquele homem gadareno, ele estava representando o estado espiritual daquelas 10 cidades. E Jesus estava indo libertar o gadareno. E você pode saber, esse homem gadareno foi o primeiro missionário da Transjordânia. Sabe, essa cidade de Gadara, ela ficava entre a Síria e o Egito. Era um caminho comum de se fazer, mas era uma cidade toda cheia de problemas e marcas, porque toda vez que uma cidade ou outra, a Síria ou o Egito, eram dominados, elas ficavam no meio desse enclave e sofriam as guerras que haviam entre Síria e Egito. E ele sofreu essa miséria, esse ataque, essa afronta. Com certeza esse gadareno viu muitas vezes a cidade levantar, prosperar, de repente para a miséria e para a escravidão, de repente ser liberta, prosperar, de repente para a escravidão. Isso causou choque nele. Então os demônios dominavam tudo ali. E agora esse gadareno, ele representava o estado espiritual daquelas 10 cidades de miséria, pobreza, fracasso, derrota, loucura, morte. Ele morava nos sepulcros. Aí Jesus estava indo resolver isso, e os demônios tentaram impedir que esse projeto acontecesse. Sabe de uma coisa? Eu sinto isso e eu vou falar para você nessa noite. Quantas vezes há um projeto de Deus para você no amanhã, é grandioso, o diabo já percebeu que Deus está desenhando algo grande, e ele levanta uma tempestade para acabar com o sonho de Deus, para acabar com o projeto de Deus, para fazer com que você recue. A única coisa que você deve fazer é descansar e confiar em Deus, clamar ao Deus que pode acalmar a tempestade. Aconteceu com isso para que possamos aprender. Senhor, o que está acontecendo? Não se importa. Os apóstolos ficaram apavorados. O medo faz com que nós até duvidamos do cuidado de Deus por nós. Quantas vezes você duvidou que Deus ia fazer o melhor para você? Quando você terminou um relacionamento, um namorado, um noivado, ou quando você saiu de um emprego, ou quando você perdeu alguma coisa que você tinha profunda confiança nisso, e de repente agora parece que tudo vai dar errado, parece que nada vai dar certo. O que fazer? Jamais dizer para o Senhor duvidar do cuidado de Deus. Ele cuida de você, Ele cuida de nós, sabe? Não deixar que o sentimento de medo e insegurança roube de nós a ousadia,
Mas no meio desse barco, Deus convida você nessa noite a profetizar e dizer: minha vida é para o propósito de Deus e nada vai impedir isso acontecer. Satanás, ainda que tu levante com todos os demônios do inferno, eu confiarei no Senhor. A fé de Abacuque: ainda que as coisas lá no campo, deserto, a ovelha, a vaca não dê leite, ainda que a ovelha não dê sua lã, ou a carne não produza, ainda que a vide minta o seu fruto, contudo confio no Senhor, porque Ele é maior. Como disse o salmista: ainda que a terra estremeça e o mar ruja, querendo invadir toda a terra, contudo confiarei no Senhor Deus. Sabe, a confiança em Deus. Você quer milagre? Milagre é tirado das tempestades. Milagre, sabe por que uma pessoa enferma vive milagre? Porque ela creu no Deus da cura, e a enfermidade não foi para a morte, mas foi para a cura, porque ela acreditou nesse milagre de Deus. O que é que você está passando que pode ser mentira? O que é que você está passando que, ao invés de firmar você em Deus, está colocando Deus em xeque? Nada disso. Não permita. Satanás está usando a sua mente de forma enganosa, está te enganando. Esse problema que você está enfrentando, ele vai ser para a glória do Senhor Jesus. Ele vai ser, essa é a mentalidade. O Senhor não se importa que nós pereçamos? Ou seja, o Senhor parece que disse que nossa vida era importante. O Senhor disse que tinha um plano para mim. Quantas vezes, irmão, já orei assim, na hora da fadiga, correr para o monte e dizer: Deus, a coisa estava tão feia que eu fui no monte dizer para Ele: Jesus, parece que o Senhor não conta mais comigo. Parece que o Senhor deixou de contar comigo, que não era nada daquilo. Mas a circunstância, o sacolejar das ondas, o balançar, fez com que eu duvidasse que Deus poderia querer alguma coisa com a minha vida. Mas eu passei aquilo para entender e hoje dizer para você que Deus se importa com a sua vida, cada detalhe da sua vida, cada parte. Ele plantou um projeto dentro do seu coração, Ele plantou um sonho dentro do seu coração. Não fuja a linha, trabalhe na linha de Deus, trabalhe na palavra de Deus. Não faça outra coisa a não ser honrar a Deus e sonhar o projeto dele, e então tu serás imbatível. É de Deus, mas vai ter que provar isso. Terás que passar por essa situação. E veja o que acontece no versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Oração direcionada, oração com foco claro. Jesus acordou e não acordou desorientado. Não é verdade? Todo o Covid, a gente está pobre desse jeito, não é verdade? Tem pessoas que ainda acordam na fé e elas não sabem como orar. Elas foram a uma célula, vêm à igreja e não sabem que, como eu oro, não aprendeu com o discipulador, não ouviu na igreja como se ora. Agora Jesus acorda no meio dessa tempestade, e ele acorda e ele já identifica qual é o problema. Há uma tempestade e ela é causada pelo vento que sacode o mar. Então ele declarou: aquieta-te, vento, acalma-te, mas emudece-te. Silêncio. Reis, olha aqui para mim. Quando você está enfrentando uma tribulação, o que você faz? Você passa a transferir. Não, o problema que eu estou passando é a minha mãe. O senhor não conhece aquela Jaracuçu. O problema é a minha avó. Minha avó é um entojo. Já tá, tem gente que pega tanto que fala assim: já está passando e da hora. É maligno. Porque a pessoa, ela não entende o que está passando e ela transfere. Qual é a causa do seu problema? Jesus sabia que era um espírito maligno, ele sabia por onde orar, onde ele devia voltar a oração dele, e ele está direcionando ao instrumento que está sendo usado. Era o vento e o mar, os instrumentos usados para fazer toda aquela desordem e causar todo aquele medo. Quantas vezes você está enfrentando a situação e você não tem um norte de direcionar a oração em direção àquilo que está transtornado? Ao invés de abrir a sua boca e reclamar, transferir: é o meu pai, é a minha mãe, é meu patrão, é fulano, é beltrano. Não! Você vai olhar para a causa e não o efeito. O efeito é a tempestade, mas a causa dela são espíritos malignos que estavam por trás, retalhando. E eu pergunto para você: qual é a causa do seu problema hoje? O que está causando de verdade? Você consegue perceber
Espiritualmente Jesus levantou e com certeza imagino Jesus já vendo os demônios sacudindo o vento para que ele pudesse balançar o mar e sacudir toda a estrutura daquele barco. E ele, ó, para aqui, para ali, chega! Sabe, se você tem norte na sua oração, você tem passado dificuldade, você tem orado. Olha, eu tenho enfrentado uma batalha no barco do meu casamento. Eu tenho enfrentado uma batalha no barco da minha vida financeira. Eu tenho enfrentado uma batalha no barco da minha vida emocional. Eu tenho enfrentado. Então, meu amigo, você ora pelo quê? Choraminga, resmunga, desanima ou se levanta, crendo que você é parte de um grande propósito de Deus na terra. E diz: Satanás, solta ele agora. Aqui está o Senhor nos ensinando. Quantas vezes a oração direcionada? Eu preciso orar pelo meu casamento, eu preciso orar e não pôr a culpa de nisso ou naquilo. Senhor, Tu és um Deus grande. Eu estou determinando que esse vento que está soprando sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre a minha saúde, sobre a vida financeira, Satanás, você não vai romper, você não vai segurar, você não vai impedir o avançado que Deus tem para mim. Às vezes vem para tirar você do foco, vem para tirar você do projeto de Deus. Quem diz que por você ter sido chamado não significa que não vai ser atribulado. A verdade é que você será muito atribulado. A verdade é que você vai passar, mas como iremos passar por essas coisas? Aqui o texto diz que o Senhor acalmou, o vento se aquietou, fez grande bonança. Então ele diz: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Esse versículo 40, ele traz duas perguntas que ainda fala para nós nos dias de hoje. Ei, você está enfrentando uma luta incrível. Eu me lembro de Moisés, a fadiga de Moisés, depois de enfrentar Faraó, o Egito inteiro com 10 pragas, ele sai vitorioso, mas ao chegar em direção, no momento crucial, no momento da decisão dele, ainda havia mais uma prova. Tem hora que você fala assim: gente, mas não é possível, acabamos de resolver um problema, outro na porta. Eu vejo pessoas que estão reclamando desse jeito, sabe? Gente do céu, mas assim, são pessoas que muitas vezes chegou na igreja e elas não tinham R$1 para dar acesso em cima. Hoje tem carro, casa, tem um esposo, tem essas coisas, tudo foi ajustado, hoje está encaminhando para isso, está tendo conquista. Você não pode deixar o diabo roubar da sua mente, que a sua conquista ela vai vir só como se fosse mágica, sabe? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, conquista é na guerra mesmo, é na batalha. Então você não pode se perder por causa da batalha, esquecendo da conquista, das bênçãos que temos. E Moisés chegou diante do mar, à esquerda e à direita montanhas, atrás dele viu o inimigo furioso para fazer vingança, e à frente o mar intransponível, e ele começou a orar. Eu imagino que ele ficou sapateando, e Jesus falou assim para ele: rapaz, diga ao povo que marcha. Irmãos, tem hora que pastores tem que ser muito doido, você pai de família, esposa, a coisa está feia, não adianta nada você desejar um prato pior do que já está. Olha como é que a coisa está feia e começa a desejar. Não, tem hora que você olha para um problema, você nem sabe o que fazer. O único jeito é: vamos entrar para dentro e não ficar ali. Ai, o que eu faço agora? Ora, age, entra. Deus falou para Moisés: rapaz, vai. Então, quando eu estou enfrentando problema, qual é a minha reação? Quando eu estou enfrentando batalhas, qual é a meu sentido? Jesus chegou e disse: por que vocês são tímidos? Por que vocês não creem? Olha o versículo 40 dizendo aí: como é que não tem... Para Jesus é inconcebível. Até agora eu dei um curso de fé para vocês. Agora vocês estão enfrentando problema, você reclama, transfere, irrita-se, quer quebrar as coisas, vou matar pessoas. Olha o reflexo de uma pessoa carnal. Ela tem problema e ela vira para o cônjuge, porque são crentes, e começa a ameaçar o cônjuge para ver se toca em Deus. Então, por isso que eu estou falando. Deus não faz nada, também não vou na igreja. Aí ele está tentando tocar a Deus e tocar a pessoa que está, para ver se a pessoa ora mais e se Deus responde. É profundamente covarde. A atitude correta é: Deus, o Senhor vai fazer um milagre. Amém? O Senhor vai mover neste lugar. O Senhor vai mover na minha vida. Então Jesus falou para os discípulos: porque vocês são tímidos? Ou seja, vocês não tiveram coragem, ousadia, porque eles ficaram todos tremendos. A pergunta é: por que você foi tímido? Você está enfrentando essa luta, você está se encolhendo, você está indo para dentro, você está se escondendo, entrando numa caverna, se ocultando, se isolando. Por que vocês são tímidos? E como é que vocês vão possuir fé
Jesus fica buscando porque não há motivo para não ter fé, mas há muito motivo para ter fé. Como? Eles andam com Jesus. Jesus havia feito centenas de milagres, para não falar milhares, e eles conviveram com Jesus. Isso é a minha e a sua história. Quantas vezes você viu Deus operar na sua vida para hoje estar enfrentando uma luta e uma batalha, não conseguir ver que o mesmo Deus que operou esses dias na sua vida não vai operar hoje? Porventura você não entende que isso é diabo, isso é um demônio roubando de ti a ferramenta mais poderosa que pode te dar vitória contra qualquer demônio? Essa ferramenta é a fé. Creia na promessa de Deus, pois quem tem promessa não morre. Por que você não tem fé? Como é que você não tem fé? Deus não deixou marcas na sua vida que Ele opera? Se Ele operou ontem ou um ano atrás, por que não vai operar hoje? O apóstolo Paulo nos coloca um cheque muito lindo. Ele fala assim, olha, se Deus nos amou e cuidou de nós, quando no mundo, seguindo o pecado, nós ainda estávamos, e Ele cuidou de muito mais, Ele fará agora. Você consegue entender isso? A promessa de Deus é essa. Por que você está deixando Satanás brincar com sua mente? Agora, logo agora, que você tem mais de Deus para oferecer. Sim, possui falhas, tem alguns erros. E daí? Se hoje você caiu, tá, você passou uma luta, mas se você tem fugido de todo o mal, e antigamente você viveu no mundo fazendo tudo quanto é coisa que não prestava, e mesmo lá Deus te protegeu, por que agora Deus vai dizer que vai dar errado? Como é que Deus não vai acalmar essa tempestade? Como Deus não encerrará esse vento? E ele pergunta, como é que você não tem fé? Por que vocês são tão tímidos? Vocês estão enfrentando dificuldade, está querendo fugir, está querendo sair de casa, está querendo abandonar, está querendo largar? Por que não se levantam e não determinam o encerramento dessa tempestade? Por que você não ataca a causa e não o efeito? O que você está passando? Olha aqui para mim. Você está passando uma batalha financeira. Qual é a causa desse ataque financeiro? Você é fiel a Deus? Fala para mim. Porque a gente não entra em guerra espiritual sem a gente estar com as armas da fé. Olha para mim. Você não pode entrar. Aqui na igreja nós falamos isso. Nós queremos checar todo mundo que unge a vida do dizimista, porque nós não achamos lícito uma pessoa que não devolve o dízimo ungir quem devolve, porque nós achamos que quem não devolve é derrotado. Então aqui quem vem ungir para nós é a pessoa que entendeu o princípio espiritual. Então a pessoa que até hoje não conseguiu devolver dízimo, ela quer ungir outro. Como? Você tem que levar aos outros aquilo que você já absorveu, recebeu como vitória. E aqui nós temos Jesus falando, vocês são tímidos. Por que eu não consigo fazer essas coisas que Deus mandou eu fazer? E eu fazendo elas eu vou ter vitória, mas eu serei provado. Moisés leva o povo para a terra prometida. Parecia que ele ia pegar na mão de crianças e levar, atravessar uma avenida e chegar numa praça de diversões. Mas Moisés pega o povo que está na mão de alguém que não quer liberar. Depois ele consegue vencer esse povo, esses inimigos, e atravessa um deserto. E quando ele pensa que agora tudo vai dar certo, o inimigo está no seu encalço para causar uma vingança, e ele está numa situação fechada. O que fazer? Deus diz, diga o povo que marcha. Agora os apóstolos obedeceram o Senhor em um momento de atravessa, tarde da noite, já não era normal, e uma tempestade vem, Jesus está dormindo, e Jesus espera uma reação de fé, minha e sua, sabe, em vez de reclamar, murmurar. E eu digo para você de novo, você está enfrentando uma batalha, mas o porquê dessa batalha que você está enfrentando? Um ataque espiritual. O seu ataque é você está passando ele porque o diabo está atacando o seu casamento. Disseram que o seu casamento era uma bênção, que o seu casamento era uma resposta, era um socorro de Deus, e agora o seu casamento é mais do que inferno, do que céu. Mas porventura, será que não tem nada maligno por trás disso? Não consegue observar, mas é o que eu sinto, e o que eu sinto não tem nada a ver com o que Deus diz, porque acabamos de cantar uma canção. Não é o que eu vejo, não é o que eu sinto, mas o que está escrito é o que a palavra de Deus me disse. E eu vou vencer olhando para isso. E eu pergunto para você nessa noite, qual é a causa da sua luta? A causa da luta dos apóstolos é porque eles tinham um propósito, e o diabo queria acabar com o propósito. Mas acima de tudo, era não alcançar o outro lado para libertar mais pessoas. E que tal a causa era, na verdade, demônios que não queriam que eles cumprissem um propósito. A causa da sua tribulação, da sua tempestade, ela é o quê? São espíritos malignos? Ou são atitudes erradas
escolhas erradas, sem a direção de Deus. Ainda que nesse ponto aqui, eles andaram pelo que Jesus disse, a coisa fica feia. Pode acontecer, as tribulações podem levantar, porque eu não tenho direção de Deus. Elas podem vir dentro de uma direção de Deus, e o diabo quer impedir o propósito. E eu pergunto para você nessa noite, qual é a causa da sua grande tempestade que você vem passando? A questão é, como eu vou reagir no meio da tempestade? Vou reclamar, murmurar, desanimar, fugir, morrer, desmaiar? Ou vou dizer, Senhor, o Senhor já me ensinou como reter uma tempestade, como acalmar? Será que você não tem esse curso? Se você hoje ouvir essa palavra, daqui 3 dias enfrenta uma ventania e você não sabe reagir, a pergunta é, como não tem fé? Será que o que Deus fez no passado, agora, no passado próximo, eu digo o seu passado, o milagre que Deus fez esses dias na sua vida, não é base para você andar com mais vitórias na frente, não importando que as batalhas que virão, não caindo diante dela? Será que você, analisando sua vida agora, você consegue observar que Deus já operou na sua vida e vai operar de novo? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns para os outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A verdade, eles andavam com Jesus, achavam 2 perguntas, mais uma pergunta. 2 perguntas de Jesus para os apóstolos. E a resposta deles está na pergunta que eles fazem. Eles perguntam, quem é este? Eles andaram com ele e viu ele fazer milagre, mas eles não o conheciam profundamente. Então nós perdemos nossos barcos, nós perdemos batalhas que eram para ser vitórias, porque nós conhecemos Jesus apenas em um nível muito raso, não aprofundamos nele. Jesus leva-os após essa situação e pergunta, como é que vocês, por que sois tímidos? Como é que vocês não têm fé? E depois eles respondem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eles não conheciam Jesus. E eu pergunto para você nessa noite, você conhece Jesus? O Jesus que você vem aqui, vai na célula ouvir dele, vem aqui na igreja, o Jesus a quem você devolve o dízimo, o Jesus a quem você fez oferta, faz oferta, o Jesus que você faz voto, o Jesus que você ouviu falar, que te tirou de algumas coisas, que mudou algumas coisas na sua vida. Que profundidade você tem de Jesus? Que Jesus você carrega no seu coração? Qual é a clareza que você tem desse Jesus? Qual é a visão que você tem dele? Você consegue ver um Jesus que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra? E nós somos desafiados dia após dia a nos aprofundar em Deus. Lembra do amado irmão Jó? Jó viveu como um homem reto, íntegro e temente a Deus. Mas chegou um momento da vida dele que ele passou uma luta. Quando terminou ela, ele disse, agora eu vejo com os meus olhos. Eu lhe conheço, não de ouvir falar. Você já pensou que profundidade? Mas Jó, mesmo com aquela vida que ele tinha, havia uma distância. Então, querido, quanto mais clareza você tiver de Deus, mais determinado você vai ser. Olha para você ver, um jovem que confia que Deus tem um casamento bom para ele, ele não vai ficar igual um galizel ou uma galinha, se for uma menina. Ora comigo, porque eu estou experimentando qual é a vontade de Deus. Não, se ele confia que Deus tem algo, ele vai ficar. Você conhece um jovem que confia em Deus, é nisso. Sabe, não é aquele jovem que tem um coração na ponta do nariz, para onde ele olha, estão amando. Sabe, você vai ver um homem que sabe que sua família é promessa de Deus e que vai vencer, porque ele é determinado. Passa o que for, ele está lá firme, sabe, ousado em Deus, confiando no Senhor. Você vai ver uma pessoa que confia em Deus, é quando esse vento bate. Então eu digo para você, a sua reação no meio da tempestade revela o tanto que você vê Deus, o nível que você conhece de Deus. Porque enquanto cantamos aqui, enquanto cantamos aí, enquanto prego aqui, enquanto você ouve eu pregar aí, ou enquanto você prega numa célula, você fala, dá testemunho é uma coisa, mas quando a tempestade chega, aí eu vou me levantar, ou então eu me esborracharei, eu vou revelar o quanto eu vejo de Deus. E a pergunta dos apóstolos no final revela o porquê que eles foram tímidos e por que é que eles
não tiveram coragem. Por que é que eles não tiveram fé? Eles não tinham visto Jesus claramente. Quem é este que até a tempestade e o vento, até o vento e o mar lhe obedecem? Ele era o Jesus Todo-Poderoso que estava com eles o tempo inteiro.